A graça e a paz. Hoje vou trazer uma palavra para nossa meditação, tá? Que é chamado da orelha de Malco. Está em Lucas, capítulo 22, versículo 50 e diante, que fala o seguinte: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, Pedro, decepando-lhe a orelha direita de Malco. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha de Malco, ele o curou. Amém? Antes da sua morte e ressurreição, o último milagre de Jesus Cristo não foi algo extraordinário, de grande repercussão, como ressuscitar um morto, andar pelas águas, curar um leproso, dar as vistas ao cego. Não foi algo facilmente que, os grandes milagres que Jesus havia praticado naquela época, poderia ser praticamente esquecido, entendeu? Conforme os fatos desenrolam nessa passagem, no jardim lá de Getsemane, quando Jesus estava ali orando com os discípulos, né? No dia que ele foi preso, né? No caso, Judas traiu Jesus com um beijo para que o soldado fosse prendê-lo. Então, naquele momento, Judas chegou com o exército para prender Jesus, certo? E ele deu um beijo em Jesus para mostrar para os soldados quem era Jesus, né? E Pedro, ao perceber o que estava acontecendo, o que ele fez? Ele, sem dúvida, ele pensou o que estava acontecendo aqui. Falou: poxa, o que está acontecendo aqui? O que eu posso fazer para salvar o meu Senhor? E num ato impensado, num ato assim de pura assim, falta de conhecimento, porque ele, pelo fato de ter caminhado lá do lado de Jesus, ele sabia que Jesus iria acontecer com ele. Ele sabia que Jesus veio para morrer naquela cruz para nos salvar. Mas mesmo assim, ele quis agir por conta própria. O que ele fez? Com esse ato impensado, ele pegou a espada e cortou a orelha daquele servo, chamado Malco, certo? Aí ele falou: eles não podem levar o meu Senhor. Então Pedro sacou a sua espada e começou a lutar. Só que não tem um detalhe: Pedro era pescador, não lutador. Naquele momento, o Malco, um servo do sumo sacerdote, que provavelmente ele está liderando aquele bando que veio, aqueles soldados que vieram prender Jesus, né? Então ele ficou com a orelha decepada. E como ele estava naquele momento lá, o que Jesus falou? Jesus falou para Pedro: guarda a tua espada, Pedro. Guarda a tua espada, não precisa fazer isso, Pedro. Para que você usar de violência? Para que você usar a sua espada? Para que isso? Que fim vai levar isso? Qual o proveito que vai ter tudo isso? Para que você fez isso, esse ato impensado? Acaso, aí que Jesus falou: guarda a tua espada, acaso não haverei eu de beber o cálice que meu pai me deu? Você acha que eu não posso pedir ao meu pai? Ele não colocaria imediatamente na minha disposição mais de 12 legiões de anjos, Pedro? Você acha que se eu não clamar o meu pai agora, ele não vai enviar uma legião de mais de 12.000 anjos aqui? Você pensa que isso, Pedro? Para que você ficar nessa angústia toda? Para que você tomar uma atitude? Para que você pegar a espada e fazer um mal para uma pessoa? Como então se cumpriu a escritura que diz que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Ele estava falando para Pedro: Pedro, você não crê? Você não acreditou no que eu te disse? Muitas pessoas não crê, não acreditou no que Jesus falou e quer vencer com as próprias mãos. A própria palavra diz que Jesus falou o seguinte: sem mim vocês não podem fazer nada.
E naquele momento, um ato impensado, Pedro resolveu fazer, vamos falar literalmente, fazer uma tremenda coisa sem pensar, entendeu? Com um ato impensado, ele pôs em risco a vida daquela pessoa. A palavra diz que é o seguinte, ele pegou a espada e cortou a orelha dele, mas o golpe que ele deu naquele Malco foi para cortar o pescoço, foi para cortar a cabeça fora, entendeu? Eu creio que naquele momento o Malco ele se desviou e a espada passou na orelha. Mateus 26, Mateus capítulo 26, versículo 52 em diante, então fala o seguinte: então Jesus tocou a orelha do homem, ao qual havia sido gravemente ferida e a curou. Ele simplesmente, com um ato de amor, um ato de misericórdia, ele não levou em conta quem Malco era, o que Malco ia fazer, simplesmente ele pegou aquela orelha e colou de volta e reconstruiu o sonho daquele sacerdote, daquele Malco, certo? Por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez isso? Malco até merecia, afinal de contas ele veio tentar fazer mal para Jesus, mas ele merecia isso. Só que o que Jesus fez? Pagou o mal com o mal? Não, ele teve misericórdia e colou, restituiu a orelha de Malco, certo? No entanto, Jesus, ele se importa com as pessoas, até mesmo com seus inimigos. Jesus se importa com todos, não importa quem seja, não importa como que a pessoa tenha agido, como a pessoa está fazendo, enfim, Jesus se preocupa com tudo, certo? E não foi muito depois disso, quando Jesus estava na cruz, o que ele falou naquele momento? Ele falou o seguinte, está em Lucas 23, 34, ele falou o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém? Jesus, em último ato de misericórdia, curou, sempre sem se preocupar quem era ele, qual foi o motivo que foi lá, simplesmente por misericórdia ele curou. Assim como ele tem misericórdia de nós, assim que ele tem um amor, assim como ele tem um amor infinito por nós, ele quando ele foi morto naquela cruz, ele não foi apenas morto naquela cruz, com ele levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas preocupações, levou tudo, entendeu? Então, para que nós creamos nessa palavra, nós temos que ter a convicção e a certeza que através da graça nós somos salvos, através da graça nós somos libertos, através da graça nós temos acesso ao Pai. Amém? Fica com Deus no nome de Jesus Cristo, tá?